Eu gostaria de sublinhar algo que é para nós cristãos fundamental e que podemos tirar para nós dessas leituras. É a fé e a confiança em Deus. A partir do momento que nós olhamos para as leis, para os mandamentos deixados pelo Senhor, que nós somos chamados a observá-los, mas a observá-los segundo o olhar de nosso Senhor Jesus Cristo, porque aqui nas bem-aventuranças, nosso Senhor, Ele vai dando um modo pedagógico e a forma com a qual devemos olhar a lei, sem talhar uma só palavra, uma só letra, uma só vírgula, mas observá-la do começo ao fim. Tanto é que nosso Senhor diz que quem desobedecer, por menor que seja um dos mandamentos, esse será o menor no reino dos céus, não será considerado, mas quem praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Então a primeira coisa que eu gostaria de tirar daqui, dessa passagem bíblica, é o que isso, os efeitos que isso causam em nós. Porque nós estamos refletindo e meditando nesses dias as bem-aventuranças. Nós vimos, se você não viu ainda essa homilia, eu convido a você a pegar a homilia de segunda-feira, a meditar, a refletir. Ontem nós vimos a ação concreta, uma vez encarnada a palavra em nossa vida, nós somos chamados a anunciar, a proclamar. E aqui nós somos chamados a manter a constância daquilo que é o sonho, o desejo de Deus para nós, a partir da formação, do conhecimento, da lei que foram dadas pelos profetas. E falando em profeta, nós estamos diante, na primeira leitura no livro dos reis, no primeiro livro dos reis, diante de Elias, que é o homem do carrossel de fogo, o homem dos sinais e prodígios, um homem que era tão confiante, mas tão confiante, que ele zombava dos inimigos. Os deuses de Baal, 490, estavam ali com todos aqueles os seus seguidores. E é muito engraçado, não? Porque Elias fala assim, fala aí, vai, grita. Aí chamando lá, vamos botar aqui o lenho, o carneiro, o novilho, e vamos pedir fogo do céu. Vai lá, primeiro vocês, depois eu. E aí vai, grita e chama os deuses de Baal, 490 e nada. E Elias tira uma onda ainda, né? Grita mais alto. Vai, talvez o Deus de vocês está ocupado. Chama eles, quem sabe eles vêm aqui derramar sangue no teu novilho. Força! Olha, irmãos, de verdade, o demônio merece ser tratado assim como Elias tratou os demônios, os deuses de Baal, entende? Com desprezo. Muitas vezes a gente dá muito valor para o mal, dá muita onipotência para o mal. Muitas vezes a gente até tem medo do mal. Que raio de medo que? Quem tem que ter medo não é o mal, não é nós que devemos ter medo do mal, mas é o mal que deve ter medo do Deus que existe dentro de nós. É uma inversão. Porque era assim, diante de Jesus, os espíritos gritavam, as pessoas eram libertas, as pessoas eram atemorizadas. As pessoas, o mal, o inimigo, ele ficava com temor de Deus. E todos aqueles que chegavam diante de Deus, possuídos por espíritos imundos, eram libertados. E aqui estamos diante de uma nação politeísta, que acreditava em vários deuses, e que Baal era o grande Deus, e Elias era o único dos profetas, único, e ele falou, vai suplicando aí os deuses, e depois eu vou ensinar para vocês como funciona a coisa. E eles gritavam ainda mais forte, retalhavam-se, mas nada. Depois chegou a vez de Elias. Elias ainda tirou uma onda, encharca aí a lenha, molha tudo. Eu não sei se vocês já tentaram botar fogo em lenha com lenha molhada. Tem algum mineiro aí que está assistindo a gente?
está participando da missa, né? Não sei se na tua casa aí tem um forno a lenha, ou não sei se você já cozinhou com forno a lenha, mas vai ligar, vai acender o fogo com a lenha molhada. E aqui Elias pede para encharcar a lenha, e ali ao redor ainda faz uma grande corrente de água, e de repente ele clama o fogo do céu, e Deus queima. E depois tem toda a simbologia, né? As 12 pedras, que significa os povos que são chamados a arder de amor pelo nosso Senhor, né? Ou seja, é o sentido de vocês, povos que estão adorando os ídolos, voltem o teu olhar para o verdadeiro Deus, né? Deus também te consome, Deus também te purifica. Esse fogo purificador, né? Esse holocausto, esse novilho, que também prefigura a Eucaristia, que amanhã nós vamos celebrar com tanto amor, com tanto zelo, que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E esse novilho que é a prefiguração dessa Eucaristia, onde depois nosso Senhor que se torna o verdadeiro holocausto. Esse novilho é o símbolo do real holocausto, se torna uma prefiguração. Mas aqui eu queria colocar em destaque a força interior de Elias, a confiança de Elias. Como é bonito ver a sua fé, como é bonito ver a sua determinação por Deus, como é bonito ver que ele é destemido e ele é confiante em Deus. E ele fala: Deus, não me envergonhe, né? Que você não seja envergonhado, mas que a partir disso, a partir do meu clamor, você seja honrado e glorificado. Nós podemos nos perguntar se a nossa vida, ela manifesta e glorifica o nosso Deus. Isso é uma pergunta que nós podemos nos fazer. Se a minha vida está sendo uma manifestação da glória de Deus. Eu queria contar uma história. Essa é uma história verídica, que tinha um professor de filosofia, que ele era ateu, e ele intimidava, esnobava os cristãos, todos os cristãos que participavam da sua aula, da sua escola. E ele ficava falando que Deus não existe, e ficava falando que quem serve a Deus, quem vai atrás de Deus, são pessoas fracas, são pessoas impersuasivas, são pessoas débeis, são pessoas frágeis, são pessoas que precisam e necessitam de um imaginário para seguir, para guiar, como eram os panteístas, como eram os dos ritos pagãos, como eram os gregos, que necessitavam de algo para se apoiar. Mas não é assim. O Deus que está dentro de nós, o grande homem o grande Deus é aquilo que está dentro de nós. Nós somos deuses de nós mesmos. E ficava e humilhava as pessoas, e aquelas pessoas não tinham palavras, não tinham o que fazer. E passou 1 ano, 2, 3, 10, 15, 19 anos, ele sempre humilhando as pessoas. E chegava sempre no último dia de aula, ele falava assim: olha gente, eu sei que aqui tem cristãos, mas vamos fazer aqui uma aposta. Eu tenho um giz na minha mão. Então ele pegava um giz. Deixa eu pegar aqui alguma coisa que possa simbolizar o giz. Então ele pegava aqui uma espécie de um giz, alguma coisinha aqui. Vamos fazer de conta que isso é um giz. E falava assim: se Deus existe, eu vou soltar esse giz, e esse giz não vai quebrar. Se Deus existe. Se Deus não existe, a lei da gravidade vai acontecer, esse giz vai cair e vai quebrar. Alguém se opõe, alguém duvida, alguém aceita essa aposta? E ele falava assim: porém,
Isso é fato. Esse giz vai cair e vai quebrar. E eu estou falando que se Deus existe, não vai fazer esse giz quebrar. Porém, se alguém se colocar contra isso e falar assim, esse giz não vai quebrar, e se ele quebrar, você vai se tornar pagão. E se esse giz não quebrar, eu vou começar a acreditar em Deus. E ninguém tinha coragem de falar nada. Era o silêncio. Aí ele pegava, soltava o giz espedaçava, quebrava, e ele ia. E ano passava, ano entrava, e era sempre essa mesma coisa. E tinha um jovem que se sentia incomodadíssimo com esse modo desse professor. E ele orava, e ele pedia, e ele clamava, ele falava, não, Senhor, o Senhor não pode ser assim, desmoralizado dessa maneira. Eu quero te honrar, Senhor Jesus. Eu quero realmente que o Senhor seja honrado com a minha vida. Eu não quero ser um cristão tíbio. Eu não quero ser um cristão medroso. Eu não quero ser um cristão que não prove o teu amor por ti, Senhor. Eu queria que no último dia de aula, porque já sabia, né? Porque as pessoas falavam e conheciam a fama desse jovem por ser um cristão muito determinado. E ele falava, eu não quero, e todo mundo conhecia ele. Ele falava, mas vai chegar naquela aula, você vai ver, com aquele professor ninguém consegue se contrapor. E aquele jovem falou assim, mas eu acredito no meu Deus, eu acredito que Deus é o Deus do impossível. E Ele que fez o céu, a terra, o mar e as estrelas, fez tudo aquilo que existe, fez a cada coisa, fez grandes prodígios, milagres, sinais, fez paralítico andar, fez cego enxergar, fez morto ressuscitar. Será que Ele não é capaz de fazer um pequeno giz não quebrar? E aí, vendo aquele homem, aquele jovem, ainda às vezes se contrapunha, ia contra o professor. E chegou o grande dia, último dia de aula. Aí ele volta a pegar o giz. Esse giz é um giz muito interessante, que é um giz vermelho, amarelo, azul, bonito, moderno. Então ele pegou o giz e mostrou para a classe. Falou: eu queria desafiar vocês. Eu vou soltar esse giz. Quem acredita em Deus? Esse giz, eu queria que esse giz não pode quebrar, não vai quebrar. Mas se eu soltar esse giz quebrar, todo mundo que acredita de Deus tem que deixar de acreditar em Deus. E aquele jovem levantou e falou: professor, pode soltar esse giz. Esse giz não vai quebrar, porque o Deus é o Deus do impossível, é o Deus que pode todas as coisas. E daquele momento o giz escapou na mão do professor e começou a deslizar na sua roupa. E caiu ao chão, sem que se quebrasse. E a classe inteira naquele momento começou a louvar e a bendizer o nome do Senhor. E depois daquele feito, aquele jovem fez um grande louvor de exultação ao nome do Senhor Jesus. Mas por que Deus realizou esse feito e essa graça? Porque teve um homem, um jovem, que acreditou e teve fé. Mas por 19 anos, as pessoas não acreditavam que Deus poderia parar um pequeno giz. Entende? Essa é a fé de Elias. Por isso que Elias zombava. Porque por mais que existisse os deuses, não era tão grande quanto o Senhor dos Exércitos, Deus de Isaac, Jacó, Israel. Entende? Deus de Abraão não era como eles. E nós podemos nos perguntar: qual o tamanho da minha fé?
poderíamos pedir hoje? A graça, primeiro, de pedir esse fogo abrasador de Deus em nossos corações, para amarmos Jesus de forma radical e contundente. E através desse pedido, desse amor de Deus, pedimos a graça e a força para nos apaixonar pelos mandamentos do Senhor. E assim desejá-los cumprir com toda a força que vem do próprio Deus, que age em cada um de nós. Peçamos essa graça, peçamos essa força, para sermos profundamente unidos e íntimos de nosso Senhor Jesus Cristo.